Bom dia, sétimo ano. Essa é a nossa primeira aula de geografia, né? Então, pessoal, assistam aos slides, certo? Assistam aos slides, porque isso não vai, vocês não vão ter problema nenhum. Vou criar um link, vocês vão assistir essas aulas lá no YouTube, não vai encher a memória do celular de vocês, certo? Então fiquem sossegados que não vai encher a memória, vocês vão assistir pelo YouTube, ok? Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos falarmos nesse início, nessa primeira aula, sobre origem, né? Identidade e diversidade. E nesse contexto nós vamos falarmos também de meio de comunicação e os meios de transporte que nós utilizamos, que nós conhecemos, certo? Então, os meios de transporte, né, eles são extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles, nós podemos ir de um lugar para o outro, levar objetos, animais, né? Inclusive, esses animais podem ser meio de transporte também, né? A gente vai ver aí que os meios de transporte, eles estão basicamente divididos em três grupos. O terrestre, né? O terrestre e que são aqueles veículos que se locomovem por vias terrestres, né, que na Terra, que são as rodovias, né, e os exemplos de veículos, meios de transporte terrestres são carros, ônibus, trens e etc. Aquático, né, são veículos que se locomovem pela água, né, ou pelo mar, né, pela água, de forma geral, né, que são os navios, as canoas e assim por diante, os barcos e os meios de transporte aéreos, que são veículos como aviões, helicópteros, balões e assim por diante. Aí nós temos algumas imagenzinhas, essa imagem aí, observe que nós temos todos os tipos de transportes aí, ó. O navio que é um meio de transporte aquático. Opa, desculpa aí. Nós temos aí também o camelo, né? O camelo, que ele pode ser... Vou selecionar aqui uma cor para a gente identificar, certo? O camelo aqui, ó, é o cavalo, né? Que são meios de transporte terrestre, apesar de serem animais, né? E aqui nós temos os carros, o trem, não é isso? Que são também transportes terrestres. Os transportes aéreos, nós temos aqui, ó, balões, aviões, helicópteros e assim por diante, certo? Vamos aí, os meios de comunicação. Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre as pessoas, né, entre os indivíduos, e propiciando assim mais informações, né? Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações, são os que mais sofrem transformações no dia a dia, são os veículos de comunicação, né? Para melhor as pessoas se comunicarem, e isso encurta cada dia mais a comunicação entre os povos, né? Então, meios de comunicação é rádio, televisão, telefone, jornal, revista, carta, a internet, o cinema, muitos outros, né? Alguns, por exemplo, como carta, a gente quase não conhece. E aqui tem uma evoluçãozinha dos meios de comunicação, né? Observem. Opa, desculpa aí, eu acabei me excedendo, errando aqui um pouquinho. Vamos voltar àquela página anterior. Na página anterior, pessoal, nós temos aí, ó, na década de 50. Observe os objetos da década de 50. Os objetos daqui da década de 50, gente, observe, ó, são mais escritos, né? Parte manual. Observe aí, né? Livro, telefone, que foi inventado lá no século XVIII, né? Em 1900, né? Na primeira era, né? Aqui tem um rádio, não é isso? Cartas, o telégrafo aqui, ó. E aí foi evoluindo, né? Foram surgindo aqui máquina de escrever, televisão e assim por diante, né? Chegando na década de 80, onde surgiu os computadores, e a partir daí, do surgimento dos computadores, é que
o mundo cada vez mais vem se evoluindo na questão de comunicação. Ó. O surgimento da internet, né, o Google, aí fez com que as pessoas se aproximassem cada dia mais. E hoje em dia nós temos aí, né, Wi-Fi e tudo mais, né? Então vamos à nossa primeira aula, pessoal. É hoje, ó, nossa primeira aula, dia 1º de junho. Na terça-feira vocês vão responder apenas as questões 1, 2, 3, 4 e 5. A segunda e a terceira aula vão ser sexta-feira. Então aí, ó, só essas questões que nós vamos responder, né? Quais são os meios de transporte existentes, não é isso? Quais são os meios de transporte que existem na sua comunidade, que existem onde você mora, não é isso? Número 3, quais são os meios de comunicação? Quais são eles? Vocês vão dar exemplo, né? E o número 4, que meios de transporte você utiliza no seu cotidiano, ou seja, para ir para a escola ou para ir para uma cidade, não é isso? Que meio de transporte você utiliza? Quais meios de transporte são esses? E número 5, que meios de comunicação você usa diariamente, né? Todos os dias ou de vez em quando? Quais são os meios de comunicação? E aqui vamos passar aí um ótimo dia para todos, certo?